E aí, Tavano, tudo bem com vocês, né? Bom, estamos aí de novo. Depois de um tempinho, estou enviando mais um vídeo. Vamos dar continuidade. A gente estava falando sobre a Revolução Francesa e hoje nós vamos falar sobre o governo de Napoleão Bonaparte. Uma coisa tem tudo a ver com a outra. Nós vimos que durante a Revolução Francesa foi uma série de idas e vindas, né? Um monte de reviravoltas. Você tinha o rei absolutista, depois o rei já não era mais absolutista, tiraram o rei, mataram o rei, girondinos, jacobinos, eram países estrangeiros que queriam invadir a França, as manifestações internas, né, todo o clima de revoltas, ou seja, a França vivia um período conturbado. E isso fez com que, em determinado momento, principalmente setores da elite francesa, da burguesia francesa, desejassem alguém que pudesse colocar ordem na casa. Um governo que trouxesse estabilidade à França, que há muito tempo já não tinha. E, ao mesmo tempo, que mantivesse as conquistas da Revolução. Eles não queriam retroceder, voltar lá para o antigo regime, né? E aí vislumbraram, num jovem general chamado Napoleão Bonaparte, alguém com esse potencial, com essas condições de trazer essa ordem à França, a estabilidade e, ao mesmo tempo, os princípios do iluminismo, da Revolução Francesa, ok? Então, apoiado por essa burguesia, Napoleão dá um golpe de Estado, a gente viu sobre isso, e agora ele chega de fato ao governo francês. E Napoleão, a história dele, Napoleão é um personagem extremamente famoso e que traz bastante curiosidade acerca dele, né? Ele teve uma ascensão meteórica dentro da carreira militar. Aos 24 anos ele já era general e aos 30 ele chega ao governo na França. E aí então a gente vai pegar o governo de Napoleão e nós vamos dividir em duas fases. A primeira delas é o que a gente chama de consulado. Olha aqui, tá? Repare que a letrinha não é a mesma, né? Porque essa aqui foi eu mesmo que fiz, mas dá para entender. Esse período do consulado, essa primeira fase, vai de 1799 até 1804. Então, o que aconteceu durante esse período do consulado? O que era o consulado? Pois bem, o poder na França agora foi entregue a 3 cônsules. Napoleão era um deles, tá? Ele era o primeiro cônsul. E então tinham esses 3 cônsules, mas de fato, na verdade, quem governava era Napoleão mesmo, tá bom? Ele foi delegado a ele grandes poderes, ele até elaboração de leis, nomeação no exército, ou seja, Napoleão agora com todo esse poder nas mãos, ele vai tomar uma série de medidas nesse período. Bom, primeira coisa, para colocar as coisas em ordem, ele vai usar de autoritarismo, então ele vai censurar a imprensa, ele vai perseguir os seus opositores, vai mandar prender um monte de gente para colocar ordem na casa como se esperava dele. Mas ao mesmo tempo ele vai tomar algumas medidas que vão agradar a população, que vão torná-lo ainda mais popular. Então, algumas dessas medidas, vou mostrar para vocês, ele, legalizou a distribuição de terras aos camponeses. Na época da Revolução Francesa, muitas terras de propriedades de nobres foram tomadas e terras foram distribuídas a camponeses. Então, Napoleão legaliza essa distribuição. Outra coisa, obras públicas, pontes, estradas, né? Então, vai trazer modernização à França e, ao mesmo tempo, vai empregar muita gente, né? Pessoas que estavam desempregadas vão agora trabalhar para o governo nessas obras públicas. Outra coisa que ele vai fazer, a criação de um Banco da França, que vai controlar a emissão de moedas, né? Agora vai ter um órgão, um banco responsável pelo controle do dinheiro, das moedas que circulavam na França. E um outro ponto que é fundamental, pessoal, ele vai dar um apoio, um incentivo muito grande à industrialização na França. Porque vocês sabem que a grande potência econômica da época era a Inglaterra, que era rival da França, de certa maneira.
E a Inglaterra estava nesse auge muito em função também do seu processo de revolução industrial. A Inglaterra largou na frente, nós já vimos sobre isso. E o Napoleão vai entender que a França precisa também passar pelo seu processo de industrialização. Então ele vai dar um grande incentivo a isso. E também ele vai fazer reformas na educação, criação de escolas fundamentais, escola de formação de professores. Então a gente vai vendo aqui que ele vai trazer os princípios do iluminismo, os ideais da burguesia, vai sendo colocado em prática no governo dele. E uma outra coisa importante também que vai ser criado nesse período é o chamado Código Civil Napoleônico, que vai estar aqui traduzido nesse código todos aqueles princípios do iluminismo, de liberdade, de proteção à propriedade. Então tudo isso vai estar nesse Código Civil, e esse Código Civil Napoleônico ele vai servir de modelo para códigos de vários outros países, inclusive do Brasil, né? Vai se espelhar nessa criação do governo Napoleão Bonaparte. Então vocês percebam que com todas essas medidas ele foi se tornando cada vez mais popular, foi ficando ainda mais poderoso. Mas lembrando que era um consulado, hein? Que você tinha 3 cônsules. Mas diante dessa força que foi ganhando a imagem, a figura de Napoleão, isso fez com que ele conseguisse aprovar uma nova Constituição pelo plebiscito. O que é um plebiscito, gente? O plebiscito é quando a população ela vai decidir, ela vai votar por alguma questão do governo. Tá? Então a população foi lá e aprovou essa nova Constituição. E nessa nova Constituição, Napoleão passava agora a não ser meramente um cônsul, mas ele se tornava o imperador da França. Tá? Então a França agora ela vai viver um novo período que a gente chama de Império, que vai de 1804 a 1815. E aí muita coisa vai acontecer nesse período, mas eu só vou contar para vocês no próximo vídeo como é que vai ser Napoleão agora imperador da França. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, galera!